Nossas confianças em amigos, colegas, terceiros, ao invés de irmos até aquela pessoa que vai fazer a diferença, nós vamos a outras pessoas que não vão mudar. Já falei isso outras vezes. Quando nós colocamos a nossa confiança em terceiros, sempre nos decepcionamos. Aquela mulher, quando colocou a confiança no profeta, foi até ele e falou assim: ó, profeta, veio um credor aqui, vai levar meus filhos, o que eu faço? Deus foi e liberou uma palavra de vitória. Aquela mesma palavra de vitória que Deus liberou para ela lá atrás, libera para você hoje. Fecha a porta do seu quarto, não fala com ninguém, clamas a mim. Ou seja, ela foi lá, pegou vasilha com seus vizinhos, fechou a porta do seu quarto, fechou a janela e derramou azeite sobre aquela casa, até que se encheram todas as vasilhas. Ou seja, está com problema? Fecha a porta da tua casa. Está com problema? Fecha a porta da tua casa. Clamas a Ele, ajoelha. Foi falar sobre oração. Ora, conversa com Deus, conversa. Não é chegar lá e pedir para quê não, por que não. É falar assim: pai, para que está acontecendo isso na minha vida? Qual o seu propósito? Na nossa vida sempre existe um propósito. Na nossa vida, tudo que acontece na minha e na sua vida tem um para quê e não um porquê. Às vezes perguntamos o porquê e precisamos de perguntar para quê. Quando Deus mandou o profeta falar com ela, fecha a porta do teu quarto, ela falou e fechou. Encheu-se todas as vasilhas, todas. E Deus foi lá e proveu na vida dela. Por que isso? Porque Deus é o Deus. Lá em Salmos, deixa bem claro, Salmos fala bem assim: o Deus das viúvas e pai dos órfãos. Salmos, capítulo 68, versículo 5. O mesmo Deus naquela época, o pai das viúvas, o Deus das viúvas, o pai dos órfãos, é o mesmo Deus de hoje. Ou seja, quando às vezes nós nos colocamos sozinhos, às vezes, poxa, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo, mas Deus está aqui para te ajudar. Deus é teu pai, Ele te chama de filho. Você não está sozinho, sabe por quê? Porque você tem pai. É só fechar a porta da tua casa e clamar a Deus, porque Ele vai resolver o seu problema. É Ele que resolve o seu e o meu problema. O problema que eu estava passando, ninguém poderia resolver. Eu fechei a porta do meu quarto, eu fui orar 3 horas da manhã e falei: pai, eu necessito que o Senhor fale comigo. Não vou falar com o meu pastor, não vou falar com meu pai, não vou falar com a minha mãe, vou falar contigo. Você vai resolver o meu problema. Quem resolveu o problema foi Ele. Deus levantou um vaso aqui na segunda-feira e falou tremendamente comigo. Depois eu fui lá comuniquei meu pastor. Sabe por que isso? Às vezes nós colocamos confiança no homem. Um homem não vai resolver o teu problema. Um homem é falho como você também é. Você tem um Deus que vai ressuscitar os teus sonhos. Está com um sonho morto? Acorda. Deus, Ele é o ressuscitador de sonhos. Aquela mulher estava com o filho morrendo. Ou seja, estava morta. O filho daquela mulher estava morto. Jesus foi lá e ressuscitou ele. O mesmo Jesus daquela época que ressuscitou o sonho daquela viúva é o mesmo de hoje. Porque aquela viúva colocou todos os seus sonhos naquele filho. E aquele filho, ao se levantar, ressuscitou os sonhos dela. Já vou dizer aqui também, Jesus nunca assistiu um velório. Ou seja, o problema que você está passando, coloca na mão de Deus que Ele vai resolver. Porque o mesmo Deus que resolveu qualquer problema naquela época é o mesmo de hoje. Ao chegar na tua vida, está alguma coisa morta? Quando Ele chegar, parou o velório. Ele muda. Assim foi com Jairo. Jairo tinha que receber aquela palavra assim: ó, a tua filha já está morta. Ou seja, os sonhos de Jairo já estavam mortos. Ao falar aquilo assim, ó, não incomodes o mestre. Quando os amigos seus falam assim, ó, não incomoda, vai para a igreja para quê? Não incomoda a Cristo. Cristo não vai fazer nada por você. Não fale isso. Não aceite isso para a tua vida. Fala assim, ó, Jesus fala para você nessa noite: creia, somente confia. Foi essa palavra que Jesus disse para Jairo. Ali, quando Jesus falou isso para Jairo, ali Jesus ressuscitou os sonhos de Jairo. Porque quando ele chegou na sua casa, vários zombavam da cara de Jairo, vários riam. Jesus Cristo mandou todos saírem e ficar somente seus discípulos, Jairo, a sua esposa e a menina. Está com problema? Fecha a porta para os seus vizinhos. Fique somente você e tua família, porque Jesus está na casa. Jesus está dentro da tua casa para resolver o teu problema. É Ele que vai resolver o teu problema. Não vai ser um homem, não vai ser... É Jesus. Fecha a porta do teu vizinho. Não comente nada com o seu vizinho, porque ele está olhando para você para ver a sua derrota. O seu vizinho está olhando para você para ver você caído. Quando você fecha a porta para o seu... Olha só, não é fechar a porta para ser ignorante, nem estúpido não, tá? É fechar a porta para não contar a sua vida. Somente contar a vitória, porque derrota todo mundo está querendo ver.
Derrota de crente, todo mundo não gosta de ver derrota de crente. Quem não gosta de ver derrota de crente? Mas quando você fecha o teu íntimo, o teu particular, você fala para o vizinho assim: opa, da minha vida quem cuida é Cristo. Aleluia. Da minha vida quem cuida é Cristo. É Ele que vai ressuscitar os meus sonhos. É Ele que... A minha vida está aqui, ó. Segundo a Reis, deixa bem claro. Quando a mulher fechou a porta da tua casa, está falando para mim e para você o seguinte: não confie em vizinhos. Não é para ser ignorante, mas você tem que confiar em Cristo. É Ele que vai resolver o teu problema. Não é vizinho, não é colega de trabalho, é Cristo. Ele veio aqui para poder, Ele morreu por mim, por você, para nos dar uma vida de abundante alegria, mas não é fartura com dinheiro não, tá? Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Se Ele venceu, eu como filho também vou vencer. Mas eu vou ter lutas. Eu tendo lutas, terei vitórias. Agora, só existe vitória quando Jesus está no barco. Se Ele não estiver no barco, o barco vai naufragar. Quando Jesus estava no barco, as ondas desse mundo bravaram, tremeram, os discípulos temeram e acordaram o mestre. O que eu aprendi com isso? Está com problema? Chame o mestre. Está com problema? Acorde o mestre. Está com problema? Vai orar. Foi falar sobre o quarto de guerra. A oração, ela consegue mover tudo. Basta você orar. Mas não é aquela oração automática: Pai, preciso disso. Não, é conversar com Deus. E nós devemos parar de pedir. E sim falar assim: Pai, meu problema é isso aqui, ó. Faça conforme a sua vontade. Romanos 12:2. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa e agradável. Quando colocamos isso na nossa vida, sabemos que tudo que Deus quer para mim, Ele é perfeito, é bom e agradável. Então não temos que ter medo. Se eu tenho um sonho, coloco na mão de Deus, porque os sonhos de Deus são maiores que o meu. Já falei aqui também sobre isso. Meus sonhos de Deus. Se os meus sonhos não estiver dentro dos sonhos de Deus, é um sonho morto. Sonhe os sonhos de Deus na sua vida. Sabe qual é o sonho da nossa vida? Ter uma família reestruturada. Sabe qual é o sonho da tua vida? Ter uma família em Cristo. Sabe qual é o sonho da tua vida? Você viver em santidade. Sabe qual é o sonho da nossa vida? É viver em comunhão com Deus. Sabe qual é o sonho da tua vida? Ter intimidade com Ele.